Ok, vamos lá, vamos compartilhar a palavra de Deus. Hoje, desde o início do culto, né, nós percebemos Deus tratando conosco acerca da nossa salvação em Cristo Jesus. Isso como uma esperança para nós, e também nos reservando uma herança, né, maravilhosa na eternidade, na vida eterna. E é importante nós sempre sermos lembrados disso, porque essas convicções não é apenas um saber intelectual, mas é uma convicção. Essas convicções do nosso coração, elas impactam diretamente a nossa vida, afetam diretamente a nossa vida, como nós vivemos o aqui e agora, né? Então, que essas convicções sejam sempre firmadas, reafirmadas na nossa vida, tá bom? Então, hoje, a palavra de Deus que vai ser compartilhada tem tudo a ver com isso. Salvação, uma esperança viva, né? Salvação, uma esperança viva. E nós vamos compartilhar a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 9. Nós vamos perceber que o apóstolo Pedro aqui, ele fala muito sobre a consumação da salvação, sobre a salvação plena. A gente vai perceber isso nessas porções aqui, nesses versículos que nós vamos ler. Ele gosta de tratar acerca da salvação dessa forma também. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o 9. Essa porção vai até até o versículo 12, mas nós vamos ficar até o 9, que ele preenche todo esse assunto, tá bom? Queridos, eu não vou ler tudo agora, você vai acompanhar na sua Bíblia, você vai acompanhar na projeção, nós vamos ler os versículos e vamos compartilhar, tá bom? Então, o objetivo do apóstolo Pedro, ao escrever essa carta aos crentes, aos cristãos que estavam espalhados por toda a região da Ásia Menor, e, aonde é a Ásia Menor? Não faço a mínima ideia, mas hoje é a atual região da Turquia, é a atual Turquia ali, aquela região, né? E ali tinha muitas igrejas, ali tinha muitos irmãos, muitos cristãos. E o objetivo de Pedro, ao escrever essa carta, era encorajar o povo de Deus a manterem-se firmes na graça de Deus. E ele fala isso nessa mesma carta, no capítulo 5, versículo 12, ele fala que o objetivo é esse, que os irmãos, que eu e você, permanecemos firmes nesta graça. A graça salvífica, a graça da salvação em tempos difíceis. Irmãos, desde que mundo é mundo, passamos por tempos difíceis, passamos por aflições, adversidades. O pastor José Paulo aqui, com muita autoridade bíblica, fez um relato do que nós estamos vivendo e nos dias atuais com mais intensidade, né? Dessas dificuldades, aflições, tempos difíceis que nós estamos vivendo. Os cristãos naquela época, eles eram perseguidos por causa da sua fé, a tal ponto de perderem casas, perderem terrenos, propriedades e perderem a liberdade. Alguma semelhança com os tempos atuais? Será que isso pode se intensificar no futuro? A palavra de Deus, ela é propícia, sempre vai ser adequada, apropriada às nossas vidas em todos os momentos, em todos os tempos. Essa firmeza na graça, essa firmeza na fé, ela não era produzida por estabilidade e por prosperidade terrena. Haja visto que nós vemos aqui o contexto dos irmãos lá no passado. Mas esta firmeza na graça e firmeza na fé era por causa da salvação em Jesus Cristo, e como resultado disso, eles eram consolados, eles eram fortalecidos nesta esperança viva. Viva porque está fundamentada, firmada na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus.
Esta é a firme convicção que eu e você, nós cristãos, todos nós precisamos ter. E vamos lá, já começar no versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro fala aqui sobre a fonte, a origem, de onde emana a nossa salvação, ou seja, de Deus. A fonte da nossa redenção, libertação, que é salvação, está em Deus. E é interessante, queridos, que aqui Pedro ele começa já no versículo 3, ele começa louvando a Deus. Ele começa exaltando a Deus. Pedro ele não começou enumerando uma lista grande de dificuldades, de problemas que ele e os cristãos estavam passando. Mas ele começa louvando, bendizendo a Deus. É uma oração de louvor ao Deus único que nos amou e nos ama. E esse Deus, como Ele providenciou todas as coisas necessárias para a nossa redenção, para a nossa salvação, para o nosso resgate. Ele é a fonte, Ele providenciou todas as coisas, todos os meios. Irmãos, e quando nós exaltamos a Deus, quando nós louvamos a Deus, quando nós nos colocamos diante de Deus dessa forma, louvando a Deus por quem Ele é e louvando a Deus pelo que Ele tem feito por mim e por você, nós nos sentimos mais fortalecidos e dispostos a encarar as nossas lutas. Não é que os problemas vão desaparecer. Deus tem poder para fazê-los desaparecer. Mas nós recebemos de Deus, quando nós iniciamos, nós começamos a louvá-lo, exaltá-lo, e não murmurarmos, nós recebemos essa condição, nós somos fortalecidos, e ficamos dispostos, mais dispostos a encarar as nossas lutas. Porque os problemas existem, queridos. Se a gente for aí pegar uma folhinha de papel e pedir para cada um de vocês fazer uma listinha de problema, talvez você vai virar o outro lado da folhinha, vai continuar, mas saiba de uma coisa: Deus é maior do que todos eles. E Pedro continua dizendo que, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, nós somos regenerados. E o que é isso? O que significa isso? Somos regenerados para uma viva esperança. Nós nascemos de novo espiritualmente. Regeneração tem a ver com o novo nascimento, que vocês já ouviram algumas pregações, ministrações anteriores. Ele nos regenerou, nos fez nascer da água e do Espírito através do batismo, do novo nascimento, que é produzido, que é obra pelo Espírito Santo de Deus em mim e você. E quando acontece isso de forma prática, é porque Deus coloca em mim, coloca em você uma nova disposição mental. Deus começa a trabalhar na minha vontade, nas minhas vontades, nas suas vontades, nos seus desejos. Deus começa a trabalhar, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar em nós dessa forma. Por isso que é regeneração. Porque antes de Cristo, antes de ter esse encontro com Ele, antes de ser alcançado por Ele, eu e você, nós não tínhamos o mínimo interesse pelas coisas de Deus, nós não tínhamos a mínima vontade. Nós nem imaginávamos o que era ser uma igreja como o corpo de Cristo. A gente não tinha interesse nenhum por isso. Nós evitávamos coisas mais sérias que se falava acerca de Deus. Mas a partir desse encontro com o Senhor, a partir dessa regeneração operada pelo Espírito Santo de Deus, aí sim há uma nova disposição mental, de coração.
Nós queremos conhecer a Deus cada vez mais, nos interessamos por Ele, pela Sua palavra, sentimos-nos atraídos pela Sua palavra, e assim eu espero que seja na minha vida e na sua. Isso é fruto do novo nascimento, da regeneração operada pelo Espírito Santo de Deus. É isso que Pedro está falando. E Ele nos regenerou para uma viva esperança. Isso é cristianismo, isso não é religião. É cristianismo, que tem como centro do cristianismo uma pessoa, a saber, Jesus Cristo. Não é uma pessoa, não é uma instituição, não é um dogma, não, é Cristo, a pedra, a rocha fundamental. Sem a ressurreição de Jesus, queridos, a vida não faz sentido. Sem a ressurreição de Jesus, não faz sentido eu e você estarmos aqui. Nós estamos aqui porque nós temos essa firme convicção no nosso coração e porque o Espírito Santo de Deus trabalha em nós, através de nós. Por isso que você está aqui hoje alegre, louvando a Deus, orando, crendo que Ele está ouvindo. É isso. Isso é cristianismo. Esperança viva, porque nós não estamos a caminho de algo desconhecido. Eu vou para a igreja, estou lá, mas não sei no que isso vai dar. Não! Nós sabemos aonde nós vamos. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós estamos a caminho de um futuro glorioso. Nós estamos a caminho da glória eterna. E Pedro quer reforçar, quer relembrar os irmãos dessas verdades. Para quê? Para segurar o tranco, porque a coisa está difícil. Versículo 4. Obrigado, Su. Versículo 4, vamos lá. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. A salvação, a redenção, nosso resgate, nossa libertação da ira vindoura, do abismo, da morte, essa esperança viva, traz também para nós uma herança. Tem promessa de tesouros no céu para mim e para você. E ele fala que essa herança ela não pode perecer, ela não apodrece, ela não se desgasta, ela não pode macular-se, ou seja, numa contaminação nela, ela não se contamina, essa herança. E ela não perde o seu valor, não se corrompe, ela não se altera, ela não perde a sua beleza. Queridos, se nós conseguimos conceber, imaginar o quão importante eram essas palavras para os nossos irmãos lá naquele contexto, no passado, que essa herança ela não seria tomada por ninguém, ela não ia perder o seu valor, ela não ia se contaminar, não ia se corromper. Sabe por quê? Porque eles perderam muitas coisas lá. Por serem crentes fiéis, eles tiveram perdas tremendas, perderam relacionamentos, perderam bens, perderam a liberdade de expressão. Aí Pedro vem e fala para eles que eles têm uma herança eterna, uma herança dada por Deus, já reservada, preparada para eles, por eles serem fiéis, que não ia passar por isso, não ia se contaminar, perecer, perder seu valor, não. Isso é para mim e para você também. Quantas perdas nós já somamos em nossas vidas, em nossa caminhada até aqui. Mas há uma herança
há bênçãos de Deus para mim e para você que estão guardadas para um futuro glorioso. E é importante você e eu pensarmos nisso para a gente continuar caminhando aqui. Isso interfere, afeta, impacta a nossa vida aqui e agora. Versículo 5. Desculpa, queridos. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Aqui Pedro fala a segurança da nossa salvação. A segurança da nossa salvação. A nossa salvação, queridos, planejada, preparada na eternidade, antes da fundação do mundo em Cristo Jesus, e já realizada, ela foi planejada, preparada por Deus na eternidade, foi executada, ela foi realizada por Cristo Jesus lá na cruz. Ela é segura. É isso que Pedro está falando, sobre a segurança da minha e da sua salvação em Cristo Jesus. Os cristãos, nossos irmãos lá no passado, estavam abatidos, provavelmente desanimados. E, como o pastor José Paulo já falou aqui algumas vezes, receberam essa injeção de ânimo, de encorajamento que vem de Deus, não vem das boas notícias da mídia, mas vem diretamente de Deus. E como que é isso? Primeiro, ela é mediante a fé. Mediante a fé, no versículo 5. Mediante a fé. Não nos apropriamos da nossa salvação pelas nossas próprias obras, por sermos bonzinhos ou por fazermos coisas certas e boas. Se fazemos coisas certas e boas, é resultado da nossa salvação em Cristo Jesus, da imagem e semelhança de Deus em nós, embora o pecado distorceu isso, mas Jesus Cristo está restaurando isso em mim e em você. E a segurança é porque ela é mediante a fé. Nós nos apropriamos, tomamos posse da nossa salvação por causa da graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Isso está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Ela é segura porque ela é mediante a fé, não depende das nossas obras. Ela é segura porque é o próprio Deus que nos garante. É o próprio Deus que nos garante. Nossa salvação não depende da nossa própria força, ela não está em nossas próprias mãos. Você já pensou se ela estivesse nas nossas mãos, a nossa salvação? A nossa redenção? O que seria de nós, né? A Mari falou aqui, Jesus, o que seria de nós? O prato de lentilha, né? O pastor José Paulo falou, olha, talvez a gente ia querer negociar, vender isso aí. O Esaú fez isso, não? Prato de lentilha, negociou. Mas a nossa salvação é segura, porque o nosso próprio Deus a garante. Por quê? Porque ela repousa no poder de Deus. Nós somos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação plena, à consumação final. É Ele quem nos sustenta. Nós somos protegidos por Ele, nós somos protegidos por Ele enquanto nós caminhamos com Ele pela fé. Ele vai nos sustentar, vai nos proteger, vai nos fazer permanecer firmes na fé enquanto nós estivermos com Ele. Ele faz isso. E o último ponto. Somos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Pedro usa muito isso, tá bom?
a consumação plena, consumação final, a salvação plena, a salvação final. Mas calma. De repente você pode ficar assustado e pensar, uai, mas então quer dizer que eu não sou salvo ainda? Você é salvo em Cristo Jesus, sim. Pela fé, por causa da graça de Deus mediante a fé. O que Pedro fala aqui é sobre... é muito teológico isso, mas ele fala sobre os 3 tempos da salvação. A salvação que ocorreu no passado, que está ocorrendo no presente e que vai ser consumada plenamente no futuro. Mas você já está salvo em Cristo Jesus, pela fé nele. Mas o que Pedro está falando é que nós fomos salvos da condenação do pecado. E isso aconteceu lá no passado, na nossa justificação por Cristo Jesus na cruz do Calvário, tomando o meu e o seu lugar na cruz. Então lá, Ele nos justificou, a sua justiça é a nossa justiça e por isso que nós fomos perdoados dos nossos pecados, da nossa culpa. E nós estamos sendo salvos do poder, do domínio do pecado, através da nossa santificação. Isso é um ato presente, é um processo que é contínuo. À medida que eu me aproximo de Deus, à medida que eu me alimento da sua palavra, à medida que a sua palavra começa a me direcionar em meus pensamentos, ações, atitudes, comportamento, à medida que eu vou me santificando em Cristo Jesus e na sua palavra, menos poder e menos domínio o pecado tem sobre mim. Por isso que nós estamos sendo salvos nesse sentido. Salvos do quê? Do poder e do domínio do pecado. E o último ponto que Pedro fala aqui, chegar à salvação prestes a ser revelado no último tempo, é que nós seremos salvos da presença, da influência do pecado. E isso vai acontecer na glorificação futura, quando nós estivermos com Ele. E isso é no futuro. Não quer dizer que você não é salvo em Cristo, queridos. Mas é porque essas coisas estão acontecendo. A nossa salvação, Deus está trabalhando em nossas vidas dessa forma, consumando a nossa salvação final, plena. Você consegue imaginar você não ser e eu também não sermos afetados, não sermos incomodados pela influência do pecado? A sua mente e o seu coração totalmente limpos, purificados, não há sinal, não há traço nenhum de maldade, de corrupção mais no nosso coração, porque enquanto nós estamos aqui, nós somos incomodados ainda pela presença do pecado, a velha natureza. É por isso que Pedro fala isso. A consumação plena, final da nossa salvação. Mas agora nós temos o selo do Espírito Santo em nós, dentro de nós, como garantia da nossa redenção, como garantia da nossa salvação. O Espírito Santo de Deus habita em mim e em você. Ele não vem de vez em quando, ele não dá umas voltas por aí, de vez em quando ele vem nos visitar. Não, a Bíblia diz que ele habita em nós. Ah, como é bom saber disso. O que nós precisamos é deixar ele governar a nossa vida. Porque de vez em quando nós fazemos o seguinte: Espírito Santo, dá licença um pouquinho, que eu vou resolver umas coisas aqui, do meu jeito, do jeito que eu acho que tem que ser. Pois é, e aí o inimigo só se aproveita dessas situações. Só solta o cavalo, é verdade. Mas ele habita em mim, em você. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la no dia final, há de completá-la em Cristo Jesus na consumação final. Deus está trabalhando em mim, em você. Deus está trabalhando na sua igreja. Está sustentando, fortalecendo a cada dia a sua igreja. Nós podemos sofrer aqui.
Não tem como evitar sofrimento aqui. Por causa das injustiças dos homens, por causa da violência neste mundo. Nós podemos até chegar a morrer aqui. Mas nós somos protegidos por Deus, pelo seu poder, e estamos salvos em Cristo Jesus. E agora o versículo 6 até o 9. Eu vou ler o 6. Nisso tudo, na sua salvação, nessa esperança viva, essa herança, essas bênçãos para mim e para você reservadas. Nisso vocês exultam. Exultam aqui é regozijar-se mesmo. Nisso vocês ficam muito alegres. A gente ouviu muito hoje, já pela manhã aqui no começo, sobre a alegria do Senhor, a alegria da salvação. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Pedro, ele não engana ninguém, ele não omite nada, ele fala que as provações, as dificuldades, as lutas minhas, suas, são reais. O que os irmãos estavam passando aqui era uma realidade. Mas por causa dessa esperança viva, dessa convicção sendo alicerçada cada vez mais no coração pela fé, eles se mantinham esperançosos, alegres em Cristo Jesus, apesar das lutas. E ele fala que nós já podemos desfrutar dessa alegria da nossa salvação aqui e agora. Queridos, nós precisamos disso. Nós precisamos dessas verdades da palavra de Deus firmadas em nosso coração. Eu já falei isso aqui antes. Porque a luta é diária, a batalha é diária. E às vezes nós travamos umas lutas duras, difíceis, que se arrastam. Né, Mi? Apesar de ainda terem que passar por todo tipo de provação, e quando ele fala todo tipo de provação, é por uma variedade de provações, de lutas. Olha que coisa louca, uma variedade de situações difíceis. Mas o que Pedro diz para mim e para você, o que ele falou para os irmãos lá, está dizendo para nós, é que para cada situação, para cada provação, a graça de Deus para nós, a graça de Deus para nós, para nos ajudar a passar por elas. A graça de Deus está presente, os seus favores, o seu benefício, a sua ajuda, o seu consolo, a sua força é presente em cada provação. A graça de Deus para suportar tudo isso. E Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus está trabalhando o tempo todo, embora a gente possa não perceber isso de forma clara. Versículo 7. Assim acontece para que fique comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado, ou seja, quando Jesus voltar. Pedro está dizendo que as nossas provações, permitidas por Deus, podem ser proveitosas, podem gerar algo bom em nós, quando estiverem sob o controle de Deus. E Pedro ilustra isso usando a figura do ourives. Quando ele fala aí do ouro sendo refinado no fogo, ele está usando uma figura aqui muito comum naquela época, que era o processo que o ourives, aquele profissional que lidava com metal, no processo de purificação do metal. E nesse processo de purificação, o metal aqui é o ouro. Ele pegava o ouro, colocava num recipiente e levava esse ouro para ser purificado em altas temperaturas, ou seja, ser purificado no fogo.
até remover todas as impurezas e ficar só o ouro puro, só o ouro valioso, só o ouro autêntico. E ele está usando essa metáfora a falar como a minha fé, a sua fé, ela é purificada, ela é fortalecida em meio às provações. Por isso que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, Romanos 8, 28. Por isso que o Salmo 91, no versículo 15, quando nós estávamos lendo, recitando, diz que quando nós passarmos pelas adversidades, Deus, Ele mesmo, estará conosco. Uma dica importante, quando a gente estiver fazendo a leitura bíblica, preste atenção nos versículos, preste atenção naquilo que a palavra de Deus está falando com você. Da mesma forma, quando nós passamos pela fornalha das provações, a nossa fé é testada, a nossa fé é purificada, a nossa fé em Cristo Jesus, nessa esperança viva e nessa herança guardada nos céus para nós, ela é fortalecida. E quando a nossa fé é purificada, é testada, é fortalecida em meio às provações, o que fica tão somente é a nossa fé em Cristo Jesus. Não é a fé na fé, não é a fé nas minhas habilidades somente, não é a fé na minha autossuficiência, não é a minha fé no próximo governo, não é a minha fé no meu próximo emprego, não é a minha fé no meu pastor, não é a minha fé na minha igreja, não é a minha fé num monte de coisa, mas o que fica somente é a fé única e verdadeira em Jesus Cristo, nosso Senhor, autor e consumação da nossa fé e salvação. É isso que Pedro está falando. Queridos, vocês estão passando por todas essas lutas, mas olha, a fé de vocês está sendo testada, purificada, fortalecida em meio a tudo isso. Esta fé é mais valiosa do que o ouro, Pedro fala. É mais valiosa do que o ouro. E olha que o ouro é precioso, tem muito valor, mesmo o ouro mais puro que existe. Mas sabe de uma coisa, o ouro perece, o ouro acaba. Mas a fé não, a fé em Cristo Jesus não, é ela que nos vai conduzir, é ela que nos vai dar acesso à vida eterna, a nossa herança gloriosa preparada para nós, por Deus. E o versículo 8 e 9. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. E o versículo 9, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então, alcançando a fé, consumação da fé, salvação plena, consumação da salvação. Pedro gosta muito de falar sobre isso, sobre o tempo futuro, tá? Pedro nos mostra aqui que a esperança viva, ela é viva porque está firmada na ressurreição de Jesus e na sua volta, e é o que nós vamos fazer a isso daqui a pouquinho. Ele diz que ela é a maior fonte, ou deve ser a maior fonte de alegria do cristão, mesmo em meio às lutas e provações. E é por isso que nós o amamos, por isso que nós cremos nele, por isso que nós nos alegramos nele, mesmo sem vê-lo fisicamente, mesmo sem vê-lo pessoalmente, por enquanto. Porque a Bíblia diz que nós vamos ver o Senhor Jesus face a face. Deixa eu perguntar uma coisa para você, querido. Você anseia por esse dia? Você faz ideia como vai ser esse dia? Você já pensou em rever os seus amados que partiram daqui e estão em Cristo Jesus lá? Você já pensou nisso, como vai ser? Eu não consigo imaginar. Eu faço apenas conjecturas aqui. Fico pensando numa luz incrível, que chega até a embaçar os olhos, alguma coisa nesse sentido. Mas ver o face a face, ver o meu Salvador, o seu Salvador face a face, poder tocá-lo, poder ouvi-lo,
esse ambiente tremendo, esse céu glorioso preparado para você e para mim, esse novo céu e nova terra. Olha que esperança para esses irmãos que estavam sofrendo. Olha que esperança para mim e para você que passamos por lutas, dores, sofrimento, perdas. Olha que esperança gloriosa. Por isso que Pedro fala sobre isso o tempo todo. Então nós nos alegramos nele, mesmo sem vê-lo fisicamente, sem vê-lo pessoalmente. E Jesus mesmo disse a Tomé isso, esse tipo de fé, de esperança viva, Tomé precisava ter. Jesus falou para Tomé, quando Tomé duvidou, né? Que Jesus tinha ressuscitado, aquela coisa toda, estava com dúvida, né? Uma dúvida sincera. E aí Jesus falou para ele, você crê porque me viu, né, Tomé? Você viu aqui as marcas dos cravos, dos pregos, e a marca que é do meu lado. Mas, Tomé, felizes são aqueles que não viram e creram. Você é feliz, você é mais do que feliz, mais do que vencedor, porque você não viu, mas você crê. E essa fé para a sua e minha salvação é viva, é real, é verdadeira, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você e nos traz essa certeza da nossa salvação. E Jesus fala para mim e para você que nós somos felizes demais por causa disso, por causa dessa fé genuína, testada, provada. E finalizando, queridos, mesmo que vamos desfrutar plenamente da nossa salvação lá na glória, nós já tomamos posse dela aqui agora, nós já usufruímos, desfrutamos dos benefícios da nossa salvação pela fé em Jesus Cristo. Amém?